Quantos políticos incompetentes deixaram de planejar a infraestrutura do nosso país, né? Isso é no metrô, trem, né? Questão de ferrovia, gente, maior dificuldade hoje para poder exportar, né, Joel? Sair lá do centro-oeste lá ou do norte do país com os nossos produtos para exportar. E quando fala assim exportar, não é só uma questão de benefício para o produtor, não. É porque você precisa também importar insumos, né? Você precisa trazer fertilizantes, você precisa trazer defensivos e tudo isso fica caro. E ficando caro, fica caro o alimento. Enfim, infraestrutura e saneamento básico, né? E aí, a Sabesp agora, aqui em São Paulo, né, que é a empresa que é uma das concessionárias de saneamento básico do estado, porque em alguns municípios tem as empresas municipais, né, de água e esgoto. Então, tem município que tem a sua própria empresa, sua própria autarquia municipal, que é responsável pelo sistema, né, de captação de esgoto, de tratamento e de captação de água, tratamento e distribuição. Enfim, mas no que diz respeito à Sabesp, a partir agora do dia 13 de junho, ela vai começar a cobrar uma taxa para os imóveis residenciais, comerciais, industriais, que estão em regiões onde tem rede coletora de esgoto, mas esses imóveis não estão ligados a essa rede. Então, assim, como a rede está ali disponível e o imóvel não fez a sua ligação, a Sabesp vai começar a cobrar uma taxa. Residencial é quase R$ 38,00 e comercial cerca de R$ 80,00. Isso está previsto em lei. A lei estabelece que todos os imóveis que têm proximidade com a rede coletora têm que ser conectados à rede coletora. E se não for, tem que pagar essa taxa, independentemente se usa ou não, né? É um trabalho necessário, né, que já deveria ter sido feito há muito tempo pelo nosso poder público, mas há muito tempo, porque só no estado de São Paulo significa que nós temos mais de 4 bilhões e 600 milhões de litros de esgoto sendo jogados na natureza inadequadamente, ou em córregos, em rios, ou no mar, né? E isso traz um transtorno, além de ambiental, de saúde para a própria população. Ou seja, são 360 mil domicílios no estado de São Paulo. É quase que a cidade inteira de São Luís do Maranhão. É como se a cidade inteira de São Luís do Maranhão pegasse todo o esgoto e jogasse ou no mar, ou no rio, ou nos mananciais. E é de responsabilidade do dono da empresa ou dono da casa fazer a ligação? É de responsabilidade do imóvel fazer a ligação interna, ou seja, preparar toda a ligação interna. A Sabesp vai lá e bota a estrutura principal. A Sabesp vai lá e conecta o cano dela no cano da saída da casa. É só você ligar para a Sabesp, só você discar o número da Sabesp, o atendimento, ou pelo site, ou pelas redes sociais. De alguma maneira você se comunicar com a Sabesp e pedir para que a Sabesp vá lá fazer a ligação. Agora tinha que ter multa ambiental, né? Não somente cobrar a taxa, porque se você tem a rede de esgoto e você dá descarga na rua, para falar rasgado, de forma escrachada aqui, você está cometendo um crime ambiental. Uma coisa é você não ter o que fazer. Outra coisa é a rede estar ali e você simplesmente não fazer a conexão. Exatamente. Ontem eu comentei exatamente isso com a assessoria da Sabesp, que me acompanhou. A nossa reportagem do Jornal da Band acompanhou o momento em que a Sabesp estava fazendo a ligação de uma residência que há mais de 30 anos, né, jogava numa fossa da sua própria casa, né? E aí o que acontece? Acontece que em muitos casos existem as famílias que não têm condições de fazer essas ligações internas, as adaptações. Aí a Sabesp tem um programa social. Tem um programa social que é só você pedir. Através desse programa social, a Sabesp vai auxiliar essa residência de famílias necessitadas, né, de famílias de baixa renda, para poder se adequar. E eu comentei exatamente isso com a assessora. Poxa, se você vai ver alguma situação, tem gente que vai preso por uma situação até considerada menor do que essa, que jogar esgoto, né, no meio ambiente, né? Vai preso porque cortou uma árvore inadequadamente sem pedir autorização, mas foi assim, né, inadvertidamente. Enfim, não podia ter acontecido isso, né? Agora está sendo realizado isso, mas é uma questão de poder público. Quando a gente fala poder público, não é esse que está vigente hoje, mas é uma coisa que vem de muito tempo, né, Joel, né, Ana Paula? Exatamente. Então, enfim, tem que regularizar, tem que regularizar. E essa situação que a Sabesp está fazendo em São Paulo já é realizada por outros estados do nosso país. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina. Então, assim, vários estados já têm essa prática também de colocar
em prática a lei federal que determina exatamente o que está acontecendo em São Paulo. Importante destacar isso aí, não é uma regra da Sabesp, né, Joel? É uma lei federal para tentar acelerar essa melhoria no saneamento. É uma lei humana, né, cara? Sim. Porque você não tem nada que me envergonha mais quando vem alguém de fora aqui e fala, pô, e esse esgotão aí, esse Rio Tietê, esse Rio Pinheiros, não tem lógica. A quantidade de grana e recursos que nós temos aqui em São Paulo, ter uma descarga a céu aberto, como é o Rio Tietê, é inacreditável. Chega a beirar o absurdo. Beirar não, é um absurdo. Eu falo inúmeras vezes aqui o seguinte, não adianta a gente ficar falando que a Amazônia precisa ser preservada, que o Pantanal precisa ser preservado, enquanto você tem esses esgotos sendo liberados aí no Brasil inteiro, cara. Né? No litoral de São Paulo, por exemplo. 4 bilhões e 600 milhões de litros. Como é que pode isso, gente? É fazer a tarefa de casa. Se tem uma prioridade hoje para mim, para você elencar ali níveis de prioridade, é muito mais prioritário você resolver o saneamento básico no Brasil, e a começar por São Paulo, que é o estado que mais polui pela quantidade populacional bem acima dos outros, do que você priorizar a Amazônia, priorizar o Pantanal, que seja. Sabe? São dois trabalhos que tem que seguir em conjunto, não tanto um na frente do outro. Se tiver que priorizar, né? Eu penso que você tem que priorizar primeiro isso aqui. É a questão de saúde pública também, né? Olha o que aconteceu na virada do ano, por exemplo, no litoral sul de São Paulo, principalmente, com a quantidade de esgoto que é despejada de maneira irregular na praia. Tem gente que morreu. Teve uma jovem, eu vi um caso dessa menina que ficou muitas semanas internada e morreu por complicações dessa virose, né? Que acabou pegando aí uma boa parte dos turistas e moradores do litoral. A Sabesp também tem uma participação nisso, começou a fazer obras de ligação finalmente, né? Há quantos anos a gente fala das praias do litoral sul principalmente poluídas, então tem um trabalho aí acontecendo, a gente espera que no próximo verão a coisa fique melhor também. Então são dois trabalhos conjuntos importantes. Paulo, é bom lembrar, Ana Paula, que você citou esse Sabesp, começou a expandir a rede, porque em muitos lugares também a rede coletora não chegava para esses bairros. Isso, então exatamente. É isso que tem que ser lembrado também. Mas nos últimos 4 anos a Sabesp tem realizado mais de 1.000 quilômetros de colocação de tubulação ou de conexão, de expansão de rede de esgoto no estado de São Paulo. Falou, a rede já está disponível para você aqui. Os moradores recebem um aviso. Inclusive agora receberam um aviso que eles têm um prazo até o dia 10 de junho. Então, resumindo, até dia 10 de junho, quem não está conectado à rede coletora de esgoto ainda em São Paulo tem até o dia 10 de junho para regularizar a sua situação. Se regularizar, vai ganhar ainda 2 meses de isenção na tarifa de serviço de esgoto. Legal. Se não regularizar, vai pagar a tarifa do mesmo jeito. Boa. A partir do dia 13. Tem um ouvinte falando sobre isso aqui. Não sei se dá pra gente responder ou só comentar a mensagem dele, ó. Eu tenho uma casa que ela é abaixo do nível da rua. Não tem como fazer uma rede de esgoto lá. É mais abaixo. Como que eu vou fazer para colocar uma rede de esgoto? Fica a 70, 80 metros da rua. Vai bastante cano ali, né? A gente tem uma fossa bem grandona, né? Então, e aí, como que faz? Vão cobrar assim da mesma forma também, Osni? Esse caso não é despejo regular, né? Se ele tem a fossa. Não, mas a casa que eu fiz para reportar Jornal da Band tem o mesmo perfil. Ela é abaixo do nível da rua e ela foi toda adaptada para jogar, né, o esgoto na rede coletora da Sabesp. Então eu não sei dizer qual foi a adaptação que foi feita, mas toda a adaptação necessária nessa casa que eu fui para reportar Jornal da Band. Fez. Eu não sei se foi a Sabesp que fez, mas foi feita uma adaptação dentro da casa para que a casa jogasse, né, o esgoto, porque ela é abaixo do nível da rua. Foi lá em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e lá na rua recebendo o esgoto. Então, assim, era a mesma situação. A casa tinha fossa, tem fossa, mais de 20 anos jogando tudo na fossa, né? Não só o esgoto, né, do banheiro, mas cozinha, ralos, pia, tudo, né? E estava abaixo do nível da rua. E essa casa ontem ela foi conectada à rede coletora, mesmo estando abaixo do nível da rua. Então eu sugiro ao ouvinte que possa conversar com a Sabesp para ver o que a Sabesp faz nesse sentido. Legal. Ver aí, orçar quanto que é essa obra, o que tem que ser feito, porque tem que fazer. Márcio, obrigado, viu? Valeu. Eu que agradeço. Vai quando a Iuruoca? Em breve, se Deus quiser, Joel, porque começa a dar abstinência quando eu não cheiro aquela fumacinha do fogão a lenha que você colocou nas redes sociais aí essa semana. Já me deu. Vocês dois são os homens do mato aqui da Band. Obrigado, meu amigo. Valeu, Joel, Um Ana abraço. Paula. Valeu, Um beijo a gente. todos da Rádio Bandeirantes. Valeu.